Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto. Veja agora os destaques de hoje. Caso Paula. Há quase 2 meses, o mistério do desaparecimento da jovem de Soledade intriga a polícia já. As novas imagens da investigação. Coronafest. Quase 2.000 mortos no estado e nenhuma consciência. O fim de semana foi marcado por aglomerações pelo Rio Grande do Sul. Lockdown no fim de semana. Ao mesmo tempo, os jogos do Gauchão foram disputados na capital e interior. Em Porto Alegre, fica a pergunta: por que o futebol é permitido, mas não pode abrir o comércio? Participe da nossa página no Facebook, dando a sua opinião. E uma boa notícia: primeiras doses da Coronavac chegam hoje para serem testadas em Porto Alegre. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até 1 da tarde, já está no ar. Olhem só esse flagrante que veio do Vale dos Sinos. Preste atenção, uma cadelinha foi abandonada na rua por 2 mulheres. Foi em São Leopoldo, aí o momento em que a cachorrinha estava sendo abandonada. Uma crueldade. Já a gente vai contar o que aconteceu. Repetindo a imagem que veio do Vale dos Sinos, lá em São Leopoldo. E olha só. Por onde andam os gafanhotos? Pois é, eles estão mais perto aqui do Rio Grande do Sul. As imagens do final de semana impressionam. Impressiona a quantidade de gafanhotos. E um detalhe, agora no final de semana apareceu a 4ª nuvem de gafanhotos lá na Argentina. Em seguida, a Estael Cias vai falar da previsão do tempo e a influência da previsão para que estes gafanhotos possam ou não chegar até o Rio Grande do Sul. Em seguida, a Estael Cias vai explicar pra gente. Nós vamos a um rápido intervalo, mas é muito rápido. Fica aí porque eu já tô de volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 41 minutos, faltando 19 para o meio-dia, e eu tenho um recado para vocês. Ser previdente é planejar o futuro, é pensar no bem-estar e proteção da família, evitando surpresas de última hora. Nós entendemos que o momento é de atenção e de cuidado. E o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas em momento de perda. Por isso, estão fazendo parte na luta contra o Covid, isenção de carência para a aquisição, para a aquisição de novos planos, os planos Ser Previdente. Então, você seguro com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Ligue 51 40 03 31 35. Associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Em vida. Ser Previdente, um plano para a vida. www.serprevidente.com.br. Muito bem, 11 horas e 43 minutos, está na hora da gente falar de esporte. Para Biscoito Zezé Carinho, que vem de família, meu irmão Glauco Paza, tudo bem no final de semana? Tudo ótimo, André Rari. E o seu final de semana foi bom? Tudo tranquilo. Que bom. De molho, né? Como manda o protocolo, né? Na calma. Cumprindo, né, com como deve ser. Com a diminuição de circulação, né? Eu fiz a minha parte. Bom, mas atenção, teremos Grenal para decidir o segundo turno do Gauchão. A verdade é, Glauco. Mais um Grenal, e que bom que temos sempre clássicos, né, para a gente se divertir, para não causar aglomeração, né? Presta atenção, para não causar aglomeração. A gente é chato, né, André? Eu sei disso. É verdade. A gente é chato, mas nunca é demais reforçar. Mas com razão, viu, Glauco? Né? Daqui a pouco nós vamos mostrar umas imagens do final de semana. É assustador, mas em seguida a gente conversa sobre isso. É verdade. Aliás, por falar em clássico, poderíamos ter 7 Grenais este ano, somando tudo. Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Gaúcho. Como eu disse, clássico sempre é bom, são grandes jogos. Agora tem um clássico, então, na quarta-feira para decidir o segundo turno do Campeonato Gaúcho. E como foram as classificações de Inter e de Grêmio, hein? Bom,
O Inter, André, vamos começar pelo Beira-Rio. A gente fala aqui que não é para passear, né? Mas o Inter não obedeceu. Em plena quarentena, passeou no Beira-Rio. Começou com o Thiago Galhardo fazendo 1-0 contra o Esportivo. Aí logo depois o Marcos Guilherme chutou de longe e aumentou a conta. E foi tudo muito rapidinho, viu? Logo no começo do segundo tempo, o Inter já tinha 3-0 no placar. Ou seja, já tinha consolidado praticamente a vitória. Esse é o terceiro gol. A jogada do Galhardo e o gol do Guerreiro. O artilheiro está sempre ali para marcar presença. Muita gente questiona o Guerreiro, mas o fato é que ele continua fazendo seus golzinhos. E aí, para fechar a conta no segundo tempo, o Bosquilha, com aquele jeito chourucubaca, o Bosquilha que não estava conseguindo marcar o seu gol. Olha aí, ó. Como é que é esse jeito aí, ô Glauco? Vai para lá, Satanás. Marcou 4-0 para a equipe do Internacional, incontestável, passeou no Beira-Rio, o Esportivo é campeão do interior, mas o Inter garantiu a vaga aí para decidir o turno contra quem? Quem? Contra o Tricolor. E aí, André? Aí nós vamos para a Arena, o jogo foi um pouco mais tarde, porque é aquela história, venceu, mas não convenceu. O Tricolor saiu até na frente, dava a impressão de que ia ser mais fácil. Diego Souza, o artilheiro, marcou primeiro, o Maicon aumentou aí na sobra, meio ao estilo centroavante, o Maicon que é volante, mas marcou o dele. E aí o Juba, de falta, diminuiu para o Novo Hamburgo, um gol que muita gente achou que foi falha do Vanderlei, que foi no lado dele ali, o goleiro do Grêmio não defendeu. O empate, sim, o empate do Novo Hamburgo, meu amigo, o Cairon empatou 2-2 e aí começou aquele questionamento, mas cadê o Grêmio do melhor futebol do país? Passou à frente novamente, 3-2, mais uma vez o Diego Souza, né, artilheiro do Gauchão com 8 gols, mas aí teve esse pênalti do Jean-Pierre no Chicão, que o Renato ficou, olha, buzina da vida com o Jean-Pierre. Aí o Zé Mário foi lá e mais uma vez empatou 3-3. E aí como é o futebol, né? Por pouco, hein, tia? O Luciano, que vinha sendo tão criticado, perdeu um gol incrível no jogo anterior. Aos 45 do segundo tempo, sacramentou a vitória do Grêmio, como a gente diz na gíria, com as calças na mão, nesse caso aí com os calções na mão, né? Mas conseguiu a vitória e agora então vai decidir em casa, com o mando de campo, no Grenal da próxima quarta-feira, o título do segundo turno. Lembrando que o campeão, André, decide com o Caxias, que foi campeão do primeiro turno, o grande título do Campeonato Gaúcho. Olha só, tem um recado pra ti aqui, viu? Fale. Tu conhece os Vikings Anilados? Vikings Anilados, torcida do Novo Hamburgo. É a grande torcida do Novo Hamburgo que pede, viu, Glauco, para que a gente fale sobre isso, que inclusive diz que a turma toda está nos assistindo, a torcida do Noia está em peso nos assistindo. Eles, apesar de não ter se classificado, querem ressaltar o grande desempenho da equipe, né, do Novo Hamburgo aí na Arena. Incrível, André, incrível. Até porque antes da parada da pandemia, o Novo Hamburgo vinha ali meio desacreditado, voltou com a corda toda e, olha, quase fez o crime. A gente brinca, né, no jargão do futebol, quase fez o crime dentro da arena, viu? E nesse novo momento que é também, né, jogar futebol, enfrentar o Grêmio. E o Novo Hamburgo, André, com a parada, teve que juntar peças, fazer um time emergencial e, olha só, quase aprontou para cima do Grêmio, hein? Então a turma aí do lado Parabéns. dos Vikings Anilados está pedindo aí o nosso reconhecimento e de fato tem nosso reconhecimento liderado por Clayton e companhia. Todo mundo acompanhando a gente. Com todo o carinho a gente está mandando um abraço, realmente valeu, viu? Agora tem a questão do Grenal e tem a questão de um duelo à parte. Por que pode futebol e não pode comércio, por exemplo? Pois é, olha, Glauco, que discussão, e a gente vai poder falar bastante a respeito disso, porque há de fato essa discussão, né? Mas enfim, a gente vai ter ao longo do programa aí para a gente voltar a esse assunto. Hoje tem uma reunião importante, inclusive, de diversas entidades, instituições com a Prefeitura de Porto Alegre para justamente botar a carta na mesa, inclusive assunto, vamos continuar bastante sobre Reunião isso. não falta, viu, André? Porque tem a definição do Grenal também. Vai ser na Arena? Pois é. Porque uma coisa é Interesportivo, com todo respeito, Grêmio e Novo Hamburgo, mas e se tiver Grenal, não vai ter aglomeração, hein? Olha só, a gente pediu a participação pelo Facebook do SBT, muita gente mandando mensagem. Roberto Schmidt, por exemplo, existe uma diferença econômica absurda entre esses setores, mas as medidas de saúde estabelecidas não funcionam para ambos. O questionamento que muita gente faz, né?
Olha só, o Cássio Oliveira, na minha opinião, o comércio deve ser priorizado na sua reabertura, pois eles têm mais empregos, principalmente das camadas mais baixas da população. A abertura do futebol mostrou, mais uma vez, que é um negócio poderoso que pode burlar leis e regulamentos. Eu disse negócio e não esporte. Bom, tudo foi ajustado, vamos deixar bem claro. E na sexta-feira eu vi, inclusive, os dois presidentes, né, tanto o Marcelo Medeiros quanto o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, falando que o futebol, né, que a partir desse momento, quem sabe, se torne o exemplo, né, com todos os seus protocolos. Até vou chamar o Jeremias Werneck, nosso colega que está em home office. Olá, Jeremias. Que reforço, como é que vai, hein? O senhor? Tudo que bem? Reforço, hein? Tudo bem, André? Acho que tu não está com retorno aqui, mas eu estou dando a mão aqui para ti virtualmente. Como é eu não estou com retorno, mas... Sinta-se aí. Fazia tempo, hein? Sinta-se abraçado. Tempo, André. Então, como é que tu tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. O feito é melhor do que o perfeito, né, André? Eu preferiria voltar aqui para falar de futebol em um cenário bem diferente, né? Mas é o que temos. Verdade. É o que temos. Tá? Verdade. E a grande discussão é pelo exemplo, né? A gente tem uma sensação, e eu digo sensação porque, claro, não é uma pesquisa, né, que a gente tem, mas das ruas a gente escuta as pessoas falando, recebe mensagens, né, de quem trabalha em loja, quem é dono de loja. Quer dizer, se vê o futebol, e esse é um setor que de fato precisa trabalhar, né? Será que não usando os mesmos protocolos e cuidados? Essa é a grande preocupação, porque o comércio abrindo, há uma grande movimentação. Tá, mas e aí o futebol, né? Também não proporciona uma circulação, querendo ou não, né? O grupo todo que é envolvido num futebol, quer dizer, são discussões que a gente vai ter. Aí o pessoal do futebol se defende, viu, André? É? O pessoal do futebol também se defende dizendo o seguinte, olha, no futebol as torcidas não se aglomeraram. E parabéns aos torcedores, O cliente não está indo, né? Só que na Orla tinha aglomeração, na Zona Sul de Porto Alegre tinha aglomeração. E cadê a fiscalização? É isso que o pessoal do futebol também questiona, né? É delicado, ou não é? De fato. E aí, Jeremias? Assim, André, eu acredito que a gente todos nós estamos fadigados desse momento, né? Já faz 4 meses. Mas eu concordo, a mensagem da volta do futebol é muito forte, né? De uma retomada de normalidade, mesmo que nas entrelinhas. Agora, sincero e honestamente, se o governador Eduardo Leite e se o prefeito Nelson Marquesan Júnior, eles liberaram os jogos, agora o problema é com eles. Eu entendo os setores que estão pedindo abertura. Eu entendo. Por que voltou o futebol? Mas testa, inclusive quem está assintomático e não sei o quê. Mas, gente, os clubes de futebol, especialmente o Grêmio Internacional, que não estão dizendo que eles são, que eles movimentam a economia, que eles empregam gente, então agora o prefeito e o governador que resolvam essa bronca. Eles autorizaram, inclusive autorizaram no pior momento da pandemia, André. E vocês lembram? André, o que mudou? O que mudou do dia 22 para cá, para a Prefeitura de Porto Alegre liberar? O que mudou? Eles, na verdade, o próprio prefeito Marquesan disse que ia ser feito um teste, né? Daqui a pouco o comércio também vai querer que seja feito um teste. A questão é que é a seguinte, a gente fala desde o início, né, de uma abertura aos poucos do comércio, desde o início da pandemia. Lembra aquele fechamento total que teve? A gente sempre questionou, mas quem sabe não abre por setores, né, para manter este equilíbrio. E aí o que acontece? A situação que a gente vê, lojas fechando, pessoas sem emprego, perdendo o emprego, e nós estamos no momento, a gente estava comemorando na sexta-feira que víamos de 5 semanas com números, né, sem acréscimo nos hospitais. Sim. Infelizmente, de sexta-feira para cá mudou muito. Então, nós, de fato, estamos vivendo num momento bastante delicado. E eu quero só ver hoje, nessa reunião, que essas entidades ligadas ao comércio vão ter, hoje à tarde, com o prefeito, o que vai ser decidido. Agora, vão botar na prensa o prefeito, certamente. Né, Jeremias? André, deixa eu te dizer, até tem uma colinha aqui, porque os números mudam a toda hora, né? Nesse final de semana, enquanto estava rolando aí a semifinal aqui em Porto Alegre, o Inter contra o Esportivo e o Grêmio contra o Novo Hamburgo, o Rio Grande do Sul chegou a quase 2.000 mortes, né? Pela Covid-19. Mais de 71 mil casos confirmados. E, infelizmente, a gente bateu o recorde em Porto Alegre de internações em leitos de UTI, 314. E no interior, várias cidades fizeram o lockdown de final de semana. Tá? Fechamento de vários setores que não são essenciais desde sexta-feira até o domingo. Vamos ver aí na matéria como é que foi isso. Vamos lá.
Parece uma cidade fantasma no interior do Rio Grande do Sul. Uma cidade deserta, tem ninguém na rua. O lockdown de final de semana foi adotado por municípios gaúchos para reforçar o combate ao novo coronavírus. 12 das 20 regiões do estado estão atualmente na chamada bandeira vermelha, com alto risco de contaminação. Alegrete, perto da fronteira com a Argentina, foi o primeiro município a fechar tudo aos sábados e domingos para conter a transmissão do vírus. Nós estamos usando isso como uma ferramenta pedagógica para chamar a atenção da população. Nós sabemos que 2 dias não freia a transmissão do vírus. Mas o que também não adianta nós entrarmos para a bandeira vermelha. Em Pedro Osório, a 300 quilômetros da capital gaúcha, a medida evita que outras pessoas entrem na cidade e tragam o vírus. Para o infectologista da Santa Casa de Porto Alegre, o sucesso do lockdown temporário depende de outros fatores. Vai depender das características da própria cidade, das características da população, do quanto que essa população segue as normas enquanto tiver liberado, por exemplo, durante a semana. O governo do Rio Grande do Sul considera que o número de casos de Covid-19 continua elevado, mas em velocidade menor de crescimento. Foi por esse motivo que a Prefeitura de Porto Alegre autorizou as semifinais do Campeonato Gaúcho na capital neste domingo. E com os protocolos sanitários garantidos para proteger quem está ali dentro, a preocupação é com quem fica do lado de fora e com as aglomerações que as partidas podem causar. Para incentivar o distanciamento social, Grêmio e Internacional lançaram campanhas para pedir aos torcedores que fiquem em casa durante os jogos, evitando o risco de contágio. Precisamos superar o inimigo invisível, o coronavírus. Por isso, respeite todas as recomendações sanitárias. Assista o jogo em casa. Não faça aglomeração. Mantenha o distanciamento social e use máscara. Só assim iremos vencer esse jogo. E não teve, de fato, aglomeração por causa do futebol? Ou vocês perceberam em algum local, hein, Jeremias? Nada, né? Não, eu não percebi. Eu estava de plantão na TV no final de semana, então circulei com a equipe, assim, e não percebi, viu? Eu não sei se o Glauco tem alguma outra impressão, mas eu não percebi, não. Não teve, não. Agora, eu queria que o torcedor jurasse, Grenal, decisivo, que vai ficar em casa, não vai fazer uma jantinha sem se aglomerar. Aí a coisa muda de figura. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar. Olha, a gente então continua perguntando para você, hein? Mande a sua opinião. Pode futebol e não pode a atividade do comércio? O que você acha, hein? Muita gente está participando aqui, André. Tem Muita mais gente respostas? mandando. Tem mais respostas, sim. Vamos dar uma conferida aí, esse pessoal mandando a sua opinião. Cadê os direitos iguais? O futebol precisa de dinheiro. Trabalhador, comércio, empresas também. Qualquer lugar que nós vamos tem que seguir a norma. Um de cada vez. A Maura Martins Daqui a pouco, talvez a solução seja essa, que pode ser decidida hoje à tarde. Claro que depende também do governo do Estado com relação à abertura de comércio. Aliás, eu acho que até depende mais do governo do Estado do que da própria Prefeitura de Porto Alegre. Mas a questão, hoje eu vi a Prefeitura lá de Florianópolis, todos os setores estão testando. Daqui a pouco o caminho é esse. Assim como o Grêmio faz testagem, quem sabe as lojas também façam a testagem e consigam isolar aqueles que estiverem infectados. Quem sabe a partir daí se consegue, né, uma harmonia nesse momento, que é um momento de bastante crise, bastante difícil. Obrigado, Jeremias. Até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Glauco Paz, 11h57. E olha só, em plena pandemia teve Corona Fest. A baladinha, aglomeração em várias cidades do estado. Só agora, no final de semana, em Alvorada, nada mais, nada menos que 300 pessoas participaram da festinha. Olha aí, baladinha, decretaram o fim da pandemia, tudo resolvido. Agora pode se encontrar, dane-se a sua saúde, é isso? A sua própria e a dos outros, quer dizer, não estão preocupados. E no Vale dos Sinos também teve festinha. Olha só, em Dois Irmãos, né? O must do final de semana, nessas regiões mais do interior, o que em épocas que não tem pandemia, né? É uma outra situação, mas eles se encontram assim, né? Na beira da estrada, para tomar um chimarrãozinho, né? Rever a família, passou a semana longe, né? Pessoal reunido, tomando mate, né? Ali, sem máscara. Olhem a aglomeração. O que passa na cabeça destas pessoas, com todo o respeito que eu tenho, compreendendo a necessidade de pegar sol, de sair, o que não é proibido, mas isto não dá para fazer.
Pessoal ali, na entrada de Dois Irmãos, na maior reunião. E não é só em Dois Irmãos. Segue de carro por toda a região, vai a Sapiranga, aquelas cidades todas ali, à beira da RS 239 também, festa, festa e festa, pessoal reunido em postinho, se divertindo, em plena pandemia, onde os números estão, infelizmente, nós devemos chegar no ápice. Eu andei conversando com alguns especialistas esse fim de semana, algumas projeções de que até o dia 15 de agosto nós chegaremos no pico, ou seja, no máximo da pandemia. Então, nós estamos num momento mais delicado e é isso que a gente observa. Aí os prefeitos, poxa, como é que vão abrir as lojas, por exemplo, quando a população não se comporta? Quer dizer, não é só o papel ali, o protocolo. Não, tem que ser no comportamento também. E aí, como é que vai fazer? É uma dificuldade muito grande de decidir, sim. Até porque tem milhares de pessoas precisando trabalhar. Agora, não adianta alguém que foi liberado da empresa, que recebeu o benefício, né? Está recebendo o salário do governo, porque a empresa fez ali um acordo temporário. O pessoal está lá se reunindo, se divertindo, se encontrando, tomando um mate na beira da estrada. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre isso. Vamos falar de um assunto extremamente grave e preocupante, daquela história da menina Paula, do norte do estado. Está aí a imagem dela. Uma família que está mais de 50 dias pedindo justiça. A jovem Paula Perim Fortes, de 18 anos, de 18 anos, desapareceu ainda no mês de junho e não foi mais vista. Agora, imagens de câmeras de segurança podem ajudar a esclarecer este caso. O colega Lucas Abate está acompanhando e tem outras informações para a gente, não é mesmo, Lucas? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Imagina a angústia dessa mãe, mais de 50 dias sem resposta sobre o paradeiro da filha. A má notícia que a polícia deu à família já há algum tempo é que eles não acreditam que a Paula possa ser encontrada com vida. A procura agora, o caso é tratado como um homicídio seguido de ocultação de cadáver. Essas imagens, André, apesar de serem em baixa resolução, não mostrarem muito a dinâmica do fato, ajudaram a polícia a entender mais ou menos o que aconteceu com a jovem. Esse momento que a gente vê na tela é o momento em que ela sai de uma casa e é colocada dentro de um carro. Segundo a polícia, nesse momento a jovem já estava desacordada e era levada por pelo menos 4 homens que estavam dentro dessa casa. O principal suspeito está foragido ainda, é considerado uma peça-chave para a polícia, que é o Micael William Rossi Ortiz. Foi com ele que a Paula saiu para se encontrar naquela noite, antes de desaparecer, e ele desde então está foragido. A localização dele é considerada essencial, uma peça-chave para a polícia elucidar o caso, também encontrar o corpo de Paula, e até por isso, André, foi criada agora uma força-tarefa para facilitar, para agilizar a investigação, assim como aconteceu também recentemente no caso Rafael. Agentes de Porto Alegre, de outras cidades, foram compor uma equipe de investigação lá em Soledade para tentar avançar na investigação desse caso. Os objetivos: encontrar o Micael e também, num segundo momento, localizar o corpo da Paula. Para quem está chegando agora, 12:01, estamos falando do caso Paula. Mais de 50 dias não se tem notícias de onde está essa moça. Infelizmente, a polícia já dá como morta, né? Aí, pelo menos 50 dias sem notícias de Paula, a família desesperada, a mãe desesperada. Ela foi encontrar com amigas, não é mesmo, Lucas? Lá no dia 10 de junho, né? 5 ou 10 de junho. Ela foi se encontrar com amigas 10 de junho. E a partir daí, ela desapareceu, não se sabe, já fizeram buscas por várias regiões. Ela, originalmente, a família dela, a mãe dela, mora em Fontoura Xavier, que é lá perto, cerca de 20, 30 quilômetros de Soledade. Ela foi para Soledade para morar com o pai e aí foi sair com as amigas e a partir daquela imagem que nós vemos ela sendo carregada, ela não foi mais vista. E o principal, inclusive a defesa, nós já ouvimos a defesa dele, diz que ele não tem absolutamente nada a ver com crime, mas também não aparece, né? E agora procura-se então pelo corpo essa força-tarefa que é montada a partir de agora para ver se encontra de uma vez o corpo desta jovem Paula. Lucas. Isso, André. São 6 agentes que estão trabalhando exclusivamente nesse caso, 4 que já eram da cidade, 2 que foram de fora, de outras delegacias, foram levados para trabalhar unicamente nesse caso. A polícia, André, garante que o caso já está praticamente esclarecido, já tem elementos, inclusive, para fazer o indiciamento de 4 pessoas pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver, mas ainda agora faz
essa busca pelo corpo para tentar dar até um fim digno para essa jovem, conforme mesmo disse a delegada que está à frente do caso, e também ter mais elementos para uma eventual condenação, mais provas para uma eventual condenação desses quatro envolvidos. Mas a polícia considera um caso já praticamente esclarecido, dependendo apenas agora da localização do corpo e também desse suspeito que está foragido. Noite do dia 10 de junho. Esses são os últimos registros de Paula com vida. Apesar da baixa resolução, a polícia afirma que a imagem mostra o momento em que a jovem foi levada para dentro de um carro. Ela já estaria desacordada. Depois disso, Paula não foi mais vista. Posteriormente ao ingresso dela no local, chegaram mais 3 indivíduos e ali então eles acabaram praticando, né, o crime e retirando então o corpo da Paula de lá e ocultando, né, em local incerto, né, tanto que a gente até hoje então está na busca. Uma força-tarefa foi criada para procurar o corpo de Paula e localizar Micael William Rossi Ortiz, de 22 anos. Era com ele que a jovem foi se encontrar na noite que desapareceu. Os autores, eles atuam na traficância, já conhecidamente aqui no município. 2 deles, inclusive, têm um vasto rol de antecedentes policiais. Então, a gente acredita que eles tenham se envolvido, talvez até em outro delito, e a Paula soubesse disso, né? E em razão disso, então, ela acabou sendo assassinada. Além de Micael, outros 3 homens que estavam na casa são investigados. Eles já foram presos, mas em depoimento não contaram nada à polícia. Uma das pistas mais importantes é um áudio gravado pelo dono da casa, identificado como Maicon. Ele conta o que teria acontecido com Paula. O Mica já estava planejando de fazer alguma coisa com a Paula, só que está sobrando para mim porque eu sou o dono da casa, né? O que aconteceu, eu também não sabia, tá? Eu não sabia, o Mica fez tudo pelas costas, fez tudo praticamente premeditado, levou ela lá e aconteceu o que aconteceu. Outro áudio enviado pela própria jovem comprova que ela estava com Micael na noite do desaparecimento. Tá eu, Micael e o Mico. Vai tá quem mais aqui? Atende, desgraça do inferno, do diabo, do capeta. A família de Paula ajuda a investigação. Esse primo conta que um amigo rastreou o celular dela logo após o desaparecimento. Pelo mapa, pelos prints que eu recebi, de que isso dava 32,1 quilômetros do local da onde a Paula se encontrava nesse endereço lá da Getúlio Vargas. Sem respostas, a mãe ainda convive com a dor da angústia. No meu coração, eu não consigo acreditar, sabe? Eu tenho a impressão que eu não consigo acreditar, sabe? Que ela tá morta, sabe? A minha esperança ainda que eu sinto dentro de mim que ela volte, sabe? É muito triste, é muito angustiante, sabe? Imagina o desespero. Só para a gente encerrar esse caso da Paula, Lucas, a polícia tem ideia do que teria motivado essa morte? Olha, André, sabia demais. Essa é a hipótese da polícia, que ela já estava sabendo de algumas atividades criminosas que o Micael e as outras pessoas estavam fazendo na casa. Não se sabe se de alguma forma ela ameaçou que poderia contar, mas a hipótese da polícia é que ela sabia das atividades criminosas e foi uma espécie até mesmo de queima de arquivo para evitar qualquer tipo de denúncia. Bom, vamos continuar acompanhando, meio de 6 minutos. Lucas, temos um assunto extremamente importante agora, chegando a informação da 3ª morte por Covid-19 em presídios no Rio Grande do Sul. Aonde foi, Lucas? E a 3ª na penitenciária estadual do Jacuí, em Charqueadas, André. 3 mortes no sistema prisional gaúcho ocorreram na penitenciária, que é onde tem o maior surto de coronavírus no sistema prisional. Até são mais de 300 casos que estão sendo monitorados, 300 casos confirmados dentro da penitenciária estadual do Jacuí, que inclusive é administrada pela Brigada Militar, assim como o Presídio Central. E agora a confirmação dessa 3ª morte, um apenado que já estava com a doença diagnosticada, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos avanços da doença. Inclusive, André, até na semana passada, o governo, a Secretaria de Administração Penitenciária, inauguraram novos leitos de UTI para serem destinados unicamente aos presos do sistema prisional, principalmente da penitenciária estadual do Jacuí. E agora a confirmação dessa 3ª morte, e o número exato, André, vou buscar aqui, são 324 casos confirmados apenas na penitenciária estadual do Jacuí. Um outro dado que chega junto com o último boletim do sistema prisional, foi divulgado ainda ontem, e logo na sequência devemos ter alguma atualização,
também a confirmação de novos casos no Presídio Central. 36 casos confirmados agora na maior cadeia do Rio Grande do Sul. Ok, bom, para quem está chegando agora, o Lucas Abate confirmando, portanto, a terceira morte na penitenciária estadual do Jacuí. E terceira morte que aconteceu em, acho que 10 dias, né? Talvez nem isso. Lá no presídio estadual do Jacuí, na PEG, são 324 casos, né, Lucas? E na cadeia pública, né, o presídio central, são 36 casos. Vejam como esse número cresceu. Acho que foi na segunda-feira passada que nós tratamos desse assunto aqui. Quer dizer, cresceu de maneira muito rápida e a atenção se volta, portanto, para os presídios aqui no Rio Grande do Sul, Lucas. Isso, até a semana passada a gente tinha confirmação de 3 casos no Presídio Central, mas a gente até fazia o alerta, André. Eu lembro que o Central vive aquela situação, a gente já relatou várias vezes que os presos não ficam em celas, não ficam atrás de grades. Eles ficam livres nas galerias, o que dificulta bastante o rastreamento da doença, porque um preso pode ter contato com outros 300, 400, então um infectado pode passar para muita gente. E até a gente manifestava uma certa surpresa pelo baixo número de contaminados no Presídio Central. E agora, uma semana depois, a confirmação de novos casos e também outros 10 suspeitos aguardando o resultado de testes. E eu lembro que quando nós conversamos com o diretor da PEG, né, da Penitenciária Estadual do Jacuí, eram 243 casos e agora nós estamos com 324, né? São 324 casos de Covid confirmados lá na Penitenciária Estadual do Jacuí, em Charqueadas. Ok. Obrigado pelas informações. Este é o Lucas Abate. Gente, atenção, meio-dia e 10 minutos. A gente já viu drogas escondidas nos mais variados objetos, né? A última vez que a gente mostrou aqui foi dentro de uma térmica de chimarrão. Mas aí não eram drogas, eram dólares. Mas a gente já viu de tudo, escondido nos carros, né? Agora, eles inovaram. Não é mesmo, Glauco Passa? Onde é que colocaram agora a pasta? Olha que pasta diferente. Olha só aí, ó, André. A imagem diz tudo, né? 5 gramas de maconha dentro de um tubo de pasta de dente. Isso aconteceu neste domingo no presídio de Sobradinho. E olha quem levou. A tia de um detento, que era extremamente cuidadosa com ele, foi levar aí um produto de higiene e junto botou um pouquinho de maconha. Mas então tá proibida a visita, gente? Mas eu acho que ela só levou o produto de higiene, que acabou não sendo só de higiene. Bom, depois dessa revista, foi constatado que havia a droga dentro da pasta de dente. Ela foi presa por tráfico de entorpecentes. Tá bom? Mas olha só, dentro de uma pasta de dente. Não, é de fato, a criatividade é uma coisa incrível. A gente já comentou esses dias, né, que eu não imaginava, eu acho que nem tu também, que carro tinha tanto buraco para esconder droga. É uma coisa que impressiona. Imagina o pessoal lá da penitenciária que tem que se ligar até nisso, né? Daqui a pouco... Onde é mais que vão esconder, hein? Olha, a gente já viu droga no cabelo, né? Lembra? Mas teve épocas, Glauco, eu lembro muito bem disso, porque eu fiquei, uma vez, eu estava no noticiário nacional e lendo uma notícia aqui do Rio Grande do Sul, inclusive do Presídio Central. Inclusive, uma mulher entrou com droga na vagina, uma coisa assim, sabe? Se arruma qualquer... E não só droga, ela tinha mais objetos, bateria de telefone, quer dizer, uma coisa impressionante. E agora esse caso aí que a gente está vendo, que aconteceu no final de semana, foi em... Sobradinho, na região de Sobradinho. Aí a droga sendo levada por uma tia, boazinha tia, cuidadosa com o sobrinho. A tia se preocupou muito com os dentes do sobrinho, né? E também com um passatempo para ele, para não ficar tão sozinho, tão isolado dentro da prisão, levou aí uma droga recreativa. E a gente percebe que a vistoria no presídio está funcionando, porque desconfiarem, né, de uma pasta de dente, né, de um tubo de pasta de dente, foram lá, abriram e localizaram a droga, quer dizer, o pessoal já é esperto. Imagina só uma revista, o que não seja, pelo menos 1 hora por pessoa, porque vai ter que, né, vai olhar tudo, extremamente tudo, porque senão passa e aí, olha só, dentro de uma pasta de dente. E várias vezes eles levam, né, para os presos material de higiene, alguns levam alimentos, inclusive, e aí o trabalho muito importante realmente da segurança do presídio de fazer todo esse pente fino. No caso das revistas, há até reclamações, as revistas íntimas, enfim. Mas você falou bem, né?
qualquer lugar é lugar. Ah, é uma coisa que nessa hora, se tenta de tudo. E até das maneiras de colocar a droga lá dentro. Porque nesse caso aí foi na pasta de dente, mas já tentaram com pombo, o pombo mesmo, né? O pombo correio de antigamente, usado como pombo. Os drones? E os drones? Que Exatamente. agora tem que ficar de olho em tudo que vem por cima, não só no pombo, os drones também, né? Muito bem, então tá aí, esse caso que aconteceu em Sobradinho. Agora atenção para este flagrante do abandono de animais. Mais uma vez, hein, Glauco? Pois é, que brutalidade, que bichos. Bichos essas duas aí, tá? São duas mulheres que foram flagradas pelas imagens abandonando uma cadelinha. Isso aconteceu no bairro Campina, em São Leopoldo, aqui no Vale dos Sinos, viu? Elas largam ali uma sacola com o bichinho dentro. Você vê que os outros animais, os outros cachorros ali, ó, chegam perto. Parece que, né, a sensibilidade do animal é muito maior do que a sensibilidade dessas duas mulheres. Menos mal, essa é a notícia boa, que o bichinho já foi adotado. Tá ali na caixinha ali, ó. É, isso. Na caixinha ali. O bichinho foi adotado, mas as imagens mostram. Elas largaram ali e saíram. Uma delas de bicicleta, a outra a pé. Saíram e deixaram o bicho ali na rua. Esse animal já foi adotado. E lembrando que abandono de animais é crime, tá? Com punição prevista de reclusão, 3 meses a 1 ano e multa. É claro, André, que dificilmente a gente vai ver e vai noticiar aqui, né? Porque é difícil de acontecer. Essa que é a verdade, não vamos tapar o sol com a peneira. Mas é crime previsto em lei. Agora a gente vê, ó, elas chegando, não tem o bairro, né? Não tem o bairro. Campina. Na Vila Campina. Aí chegando, aí a outra da bicicleta assim, ó, tem mais ali pra cima, ali, ó, coloca ali dentro. E tu viu o que tem de cachorro aí na Vila Campina, solto pela rua, Glauco? Isso. E essa casinha, eu não sei por que ela está ali já é uma casinha de cachorro. Deve ser já para cachorro de rua, eu acho. Né? Daqui a pouco até já colocaram ali de tanto cachorro que deve ter solto ali pela Vila Campina, em São Leopoldo. Aliás, infelizmente, esse é um problema de todas as cidades, né? Esses cãezinhos aí abandonados. Mas nesse caso, essa cachorrinha já foi adotada. Tu traz essa informação pra gente, né? Foi adotada por uma família que mora ali mesmo na região, tá? Essa família adotou esse cãozinho, só que nós estamos falando de um cãozinho, uma cadelinha. Quantos cães de rua estão abandonados por aí? Agora, vê só, a gente vê ali chegando as duas e já tem um cachorrinho atrás, um branquinho, né, já latindo, tipo assim, avisando que estão fazendo coisa errada. Não, a sensibilidade deles é muito maior, isso eu não tenho dúvida. Que coisa absurda. O meu colega aqui, o Matheus, falou sobre maus tratos. O que foi, Matheus? Repete para mim, por favor. Ah, a gente tem mostrado, sim. Infelizmente, cães abandonados não deixa de ser um maltrato, né? Mas outros casos de maus tratos, como esse que aconteceu aqui foi no Vale do... Foi em Montenegro, né? Desse cãozinho, gente, isso faz uns 10, 15 dias que aconteceu. É o Chico. Esse é o Chico, né? O vitorioso Chico. O vitorioso foi arrastado por diversos metros, né? Isso foi no centro da cidade, até que um carro do lado, alguém correu para avisar, para ele parar, correu atrás dele para ele parar. Esse cãozinho, depois, o motorista disse que não tinha visto, né? Que não tinha visto que tinham amarrado um cachorro no carro dele. O Chico foi tratado, está bem cuidado, já está bem, mas olha, se salvou por pouco, porque olha que desafio desse cachorrinho, porque ele tentava correr ainda, né? Para ele estava se machucando. Ele estava se machucando, tentou correr atrás do carro e aí, enfim. Esse caso até a gente tem que saber como é que estão os detalhes, porque continua a investigação para saber quem amarrou o Chico neste carro. E olha só, você vai ver ainda hoje, o Rio Grande do Sul chegou a quase 2.000 mortes por coronavírus no final de semana. São 71 mil contaminados. Aqui em Porto Alegre, 314 pessoas estão internadas em UTIs, um dos números mais altos até este momento. Em que fase da pandemia, afinal, nós estamos? Estamos perto da estabilização? Estamos chegando no pico? O pico vai ser na metade de agosto? Tem como a gente prever isso, hein? Quando que os números vão começar a diminuir? Em seguida, a gente vai ter uma entrevista com um especialista neste assunto para esclarecer sobre a pandemia no Rio Grande do Sul. Muito bem, a gente tem um chamado do Glauco, porque vem mais um Grenal. Quarta-feira sai o campeão do retorno do Gauchão, não é mesmo, Glauco? O 4º Grenal do ano. Lembrando que a dupla Grenal já se enfrentou ali pelo Gauchão e pela Libertadores. Aquele jogo que acabou com uma vergonha geral, aquela pancadaria, tá? Agora, então, mais um clássico
decidindo o segundo turno do Campeonato Gaúcho. Lembrando que o Inter chegou muito bem, após uma goleada de 4-0 sobre o Esportivo, no estádio Beira-Rio, que voltou a ter jogos. E na Arena, que aconteceu a mesma coisa, voltou a ter jogos, o Grêmio passou o maior sufoco para passar pelo Novo Hamburgo, venceu de 4-3. E olha, o último gol do Luciano foi ali, nos acréscimos do segundo tempo, senão a decisão ia para as penalidades. Bom, agora eles jogam a grande final da Taça Francisco Noveleto Neto, o segundo turno, na Arena. Bom, jogam? Está previsto isso, agora depende da aprovação do prefeito de Porto Alegre, que vai se reunir hoje com os representantes da dupla Grenal e da Federação Gaúcha de Futebol. E a gente questionou, né, através das redes sociais, pode o futebol abrir, funcionar e o comércio não funcionar? Hoje há uma reunião também específica em relação a isso. A gente pediu a sua participação pelo Facebook do SBT, o Facebook oficial do SBT-RS, sobre se você concorda que o futebol continue acontecendo e o comércio não abra as suas portas. André, bola nas costas, eu vou te perguntar, você concorda ou não? Hã? O Jeremias Werneck, eu tenho a minha resposta. O Jeremias também vai ter que responder. Eu só quero chamar a atenção, essas imagens que nós estamos mostrando é de cidades que fizeram lockdown no final de semana, para dar o recado. O que eu penso é o seguinte, a minha opinião, desde o início eu tenho falado aqui, sabemos da problemática, da questão de protocolos, dos cuidados, por que não se abria cada dia da semana um tipo de comércio? Né? Na segunda, o vestuário, na terça, eletrodoméstico, não sei, isso desde o início. A minha preocupação, que vem aumentando com o tempo, é com relação ao que a gente vê nas ruas. Quer dizer, infelizmente, não adianta a loja estar com tudo preparado e o cidadão não está aí e não respeita. Então, assim, se as lojas abrirem, como eles estão propondo, com determinados horários, horário reduzido, e se de fato exigirem que as pessoas mantenham os cuidados, o protocolo, porque não adianta também fazer como tem feito em diversas cidades que a gente vê no Vale dos Sinos. Ninguém pode entrar na loja, aí todo mundo se acumula do lado de fora. Ou então tem cidades que o comércio não pode abrir, mas eu vi sábado restaurante abarrotado de gente no Vale dos Sinos. Ah, então o restaurante pode? Peraí, só um pouquinho. Se pode o restaurante, vamos criar uma maneira de que o comércio também possa. Então, assim, ó, não adianta dizer, não, no comércio não dá e deixar o restaurante ficar lotado. Academia, tem a academia funcionando e tu acha que respeitam os 14 metros? Vão lá atrás, vamos ver se o pessoal está respeitando. Bom, pelo que eu entendi, André Har, é passo a passo. Não, tá? eu acho que deve abrir sim, mas com rigor. Assim como muitos mercados, depois de muito tempo, começaram a limitar a compra de eletrodomésticos e vestuário nos grandes mercados, coisas que a gente já tinha falado. Concordo com você, viu? Então, assim, ó, tem que abrir, mas tem que ter, até porque o restaurante está aberto e é uma festa, é uma festa. Então, vamos deixar o comércio abrir com todo o cuidado que é necessário e exigir que restaurantes também cumpram as suas regras que deveriam cumprir. Concordo. Jeremias. Obrigado. Eu concordo com vocês. Assim, ó, a partir do momento em que se liberou futebol no Rio Grande do Sul, abriu um precedente para abrir outras coisas. E assim, vamos ser bem claros aqui, tá? Grêmio Internacional fizeram pressão por grana, cara. Por dinheiro, para receber o dinheiro do Campeonato Gaúcho. Eu não estou aqui julgando se é certo ou se é errado. Eles abriram por grana. Então, assim, se Grêmio Internacional, se o futebol pressionou e levou... Eu tive notícia aí, eu ouvi os colegas no final de semana dizendo que vários setores estão se unindo para pedir abertura. Também estão chegando com força. Não sei se é maior ou menor do que o Grêmio Inter, mas estão chegando com força. Vão pressionar as autoridades e as autoridades vão ter que liberar. Entendeu? Quem não chora não mama. André. Não, e ao mesmo tempo, claro que preocupa, porque o número de casos tem aumentado. Agora, se o Grêmio e Inter estão fazendo testagem, por que o comércio, então, não exigem que os donos de lojas, se o governo não tem dinheiro para promover isto, mas as lojas façam a testagem e o rastreamento. Entrou na loja, tu tem que deixar um controle ali, como se faz nos restaurantes na Alemanha. Se uma pessoa que frequentou um restaurante confirma caso de Covid, ele tem que comunicar e todos que frequentaram o restaurante naquele dia são avisados. E em Santa Catarina isso acontece. Hoje eu ouvi o prefeito de Florianópolis falando que o que está liberado tem que se fazer testagem. Então é testagem e rastreamento que é o que tem que ser feito e nós temos aí uma interativa a respeito disso.
isso, não é verdade, E Luiz? as datas vai jogando do jeito que dá. Por exemplo, a CBF já mudou a estreia de quem for jogar aqui no Campeonato Gaúcho, a final. No Campeonato Brasileiro vai ter que ser mudada a data, enfim. Olha só, o pessoal participando bastante a respeito dessa polêmica aí. O Alexandre mandou essa mensagem, Alexandre Costa. Ninguém precisa ver futebol, ainda mais agora nesses tempos de pandemia. Precisamos levar comida para casa, se cuidar e não ficar olhando o futebol de barriga vazia. É uma palhaçada. Tem gente que, logicamente, tem uma posição muito firme anti-futebol. A gente respeita todas as opiniões, né? O fato é que um gestor lida com todas essas opiniões. O Nelson Marques, de Pelotas, se preocupar com futebol na atual conjuntura econômica e de saúde da população é o fim do mundo. Temos que nos preocupar com as empresas que fecham e levam várias pessoas ao desemprego. Opiniões, né, André? É verdade. São opiniões que a gente respeita. E vamos aguardar a reunião que vai ter hoje à tarde, portanto, do prefeito, 3 da tarde, o prefeito Nelson Marquesan, junto com o Cindy Lojas, diversos outros setores aí, para decidirem ou ter uma luz aí sobre a abertura do comércio. Obrigado, Jeremias Werneck. A gente volta daqui a pouco, então, para conversar. Glauco Pazza. E atenção, tem um recado para vocês, 12h e 24 minutos. Nós sabemos que uma pandemia, ela não escolhe hora nem lugar. Aliás, o lugar é no mundo todo, não é verdade? Mas o que nós já podemos perceber é que os médicos sabem exatamente onde devem estar quando isso acontece, que é ao lado do paciente. Desde a escolha do curso até o exercício profissional da medicina, eles são colocados à prova diariamente, em anos de estudo constante. E agora, mesmo longe das famílias, abatidos ou correndo alto risco de contágio, as notícias mostram o quanto seus esforços estão dando certo, seja na linha de frente, na pesquisa de vacinas, medicamentos e do próprio vírus, nas consultas de pacientes de risco ou até no atendimento online. O que importa é que agem juntos para cuidar da saúde de todos, porque para o CREMERS, lugar de médico é onde a vida mais precisa. Muito bem, 12h, 26 minutos, 25, está na hora da previsão do tempo. Muita gente gostou quando eu te chamei de a Dama do Gelo. Agora a Dama do Calor, né? Estael Cias. Boa tarde, Estael. Menos mal, porque eu achei que ia me chamar Dama de Cebola, né? Porque... não, isso não. Essa é uma semana em que a cebola representa bem o que vai acontecer, porque teremos o que tivemos hoje. A temperatura lá em São José dos Ausentes, a menor de hoje, foi de 1 positivo, 0,1. E agora faz 20 graus lá. A temperatura deu um salto. Quem acordou cedinho hoje, saiu de casa agasalhado e agora tem que tirar o casaco, porque realmente mudou completamente a sensação térmica. Várias regiões do estado, inclusive, tiveram temperatura abaixo de 5 graus e agora nós temos 24, 26 graus. Aqui o mapa para hoje à tarde, vejam só. Agora em Santa Rosa faz 25 graus e 3 décimos e a temperatura ainda vai subir mais, vai aos 29 graus. Depois de um amanhecer até fez um pouquinho mais de frio, fez 5 graus lá. Uruguaiana também, previsão de calor hoje à tarde, temperatura de 29 graus. Santa Maria, 27, vejam sol, tempo firme em todas as regiões. 23 graus em Cambará, já está 21 lá. Caxias do Sul, temperatura de 25, Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, 28 e Pelotas, na Zona Sul, ainda tem um pouco de vento sul ali em Pelotas, a temperatura sobe menos, 25 graus. Vamos ver no gráfico de Porto Alegre como é que vai evoluir a semana. Sol e sol. Sol. Até quinta-feira, tempo ensolarado, é um bloqueio atmosférico, uma massa de ar seco que impede o retorno da chuva e do frio. Vejam a variação térmica, que é o mais interessante, porque as manhãs e madrugadas aqui com 10, 9 graus e as tardes com 26, 27 até 28 graus na quinta-feira. Então, essa grande oscilação térmica, ela é resultado do ar seco. As tardes desta semana deverão ter índices de umidade abaixo de 30%. Então, aquele ar mais seco que garante o tempo ensolarado e favorece essa grande variação na temperatura. Então, essa semana é um tédio meteorológico que eu brinco, né? Porque realmente, para nós meteorologistas, a gente fica repetindo a informação porque é uma semana de domínio de ar seco. Tá, mas e aí depois de quinta-feira, a gente vai ter a volta do frio ou agosto já levou o inverno? Não. Agosto terá 2 tempos diferentes. A primeira metade terá um comportamento. Aqui, a primeira metade, isso aqui é um mapa de chuva anomalia, o quanto que a chuva fica acima ou abaixo da média. Então, esse começo de agosto, esses primeiros 14, 15 dias de agosto,
praticamente não tem chuva aqui na metade norte do estado. Como a chuva vai ficar restrita ao Uruguai e Argentina, eventualmente chega alguma instabilidade nos municípios de fronteira, mas em geral, esses primeiros 15 dias tem o bloqueio atmosférico, tempo firme com sol, baixa umidade relativa do ar, então a gente tem que se hidratar um pouco mais. Nevoeiros também muito favorecidos por essa condição de vai e vem da temperatura. As manhãs frias, mas as tardes quentes, então tem que sair já preparado para encarar um dia que vai ter de tudo. E de noite esfria de novo, né? Sai de manhã com frio, de tarde sente esquenta calor, e depois de noite já resfria. Sente frio de novo. E aí na segunda metade do mês muda completamente, né? A gente tem a chuva retornando, vejam só, até áreas da metade norte aqui do estado pode ter volumes até bem significativos de chuva novamente. E aqui a perspectiva de chuva também, mas com volumes não tão altos. Segunda metade de agosto, então, tem o retorno da chuva, o frio também retorna, mas temos também essa transição de temperatura, risco de tempestades, com vento, com raios, com granizo. Depois de um calor, assim, né? Então, Estael, nossa consultora para reformas em casa. Então, dá para reformar até o dia 15, dá para pintar, dá para lavar o carro, dá para lavar toda a roupa cobertor, também. Edredom, aproveitem, botar porque no sol, esse é o momento. Então, os primeiros 15 dias de agosto. Exatamente. Agora, me preocupa, ontem acompanhamos aí a 4ª nuvem de gafanhotos na Argentina, Estael. Para quem não acompanhou a história do gafanhoto, só rapidamente a gente dizer. Lá no Paraguai, essas nuvens são comuns. Agora, o que se evidencia, mas elas ficavam por lá, até por causa das temperaturas que não variavam, né? Agora, o que se evidencia é que essas nuvens estão se deslocando, são nuvens enormes. A segunda nuvem é o dobro do tamanho daquela primeira, que eu já não sei nem mais quem é que está aqui perto da gente, Estael. Então, assim, a temperatura tem feito, e o problema é aquela da cadeia alimentar também é um outro problema. Bom, esses gafanhotos devoram lavouras uma velocidade incrível e viajam até 150 quilômetros num dia. Como é que está a nossa situação com relação aos gafanhotos? Bom, aquela nuvem de maio que chegou ali na província de Entre Rios, na Argentina, que fica mais próxima aqui do Rio Grande do Sul, ela já foi praticamente dizimada, 80% foi destruída, né, daquela nuvem de gafanhotos, mas ainda tem um resquício ali naquela região mais próxima do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Agora, as outras 3 nuvens de gafanhoto já estão em províncias lá mais próximas do Paraguai, ainda bem distantes do estado. Mas o que preocupa é justamente esse prazo aí de 10, 14 dias de tempo seco e vento norte, e que acaba favorecendo em toda essa trajetória, desde o Paraguai, a Argentina até o Rio Grande do Sul, que o bloqueio, a massa de ar seco vai atuar, então cria uma condição meteorológica favorável para o deslocamento. E até pelos que os especialistas falam, a tendência das outras nuvens é seguir mais ou menos o mesmo caminho da primeira. Então a primeira avançou de norte para sul, se aproximou da fronteira com o Brasil, se aproximou da fronteira com o Uruguai, e as próximas nuvens provavelmente possam fazer essa mesma trajetória, até porque vão encontrar um período maior, mais longo de tempo seco e com temperatura alta também em toda aquela região. Esses bichinhos são unidos, né? Além de formarem uma nuvem, uma nuvem segue a outra. Não, eu tô preocupado. Esses bichos comem muito, comem mais que meu filho em quarentena em casa, que devora a casa. Mas eu tenho uma questão para o Estael. Estael, nós já estamos além da metade do inverno, daqui a pouco começa a esquentar mais, tá? E a ameaça vai continuar depois? Essa é uma boa pergunta, né? Mas a gente tem que lembrar que a primavera ela tem um período de maior incidência de temporais, de chuva forte. Talvez essa condição de maior frequência de chuva e temporais iniba um pouco esse deslocamento. Esses bloqueios mais persistentes, eles são mais comuns agora nesse período de inverno. Então, nesse curto e médio prazo, eu acredito que é um período de maior risco, aí, de maior necessidade de monitoramento e acompanhamento dessa situação. Nesse momento, para quem não conseguiu perceber, veio um carro atravessando aqui uma lavoura e os gafanhotos vão para tudo quanto é lado, quer dizer, eles se espalham, né, e devoram as lavouras. E a gente estava calculando, Estael, 1 quilômetro quadrado, essa primeira tem 20, né, tinha 20 quilômetros quadrados, mas 1 quilômetro quadrado, calculando vezes 20, é o equivalente a 700, ao que comem 700 mil pessoas. Essa nuvem de 20 quilômetros aí, então, quer dizer, é uma quantidade bastante grande. É uma grande cidade do Rio Grande do Sul. Exatamente. Agora, por outro lado, é importante esse trabalho que a Argentina faz através da Senasa, que eles têm um aplicativo que quem enxerga, só vão conseguir dominar o gafanhoto se todo mundo comunicar onde é que o gafanhoto está. Então, pelo aplicativo, tu diz aonde é que tu viu o gafanhoto e eles vão lá em cima e conseguem fazer, né, a pulverização, o combate a esses gafanhotos. Mas, pelo que nós entrevistamos semana passada o secretário Covatti Filho, aqui o Rio Grande do Sul
Sul já está preparado para uma eventual chegada destes animaizinhos. Né? Sim, já são vários meses nessa expectativa, acredito que já houve toda uma organização para esse enfrentamento, mas realmente preocupa, serão pelo menos 14 dias com condições favoráveis, então é preciso acompanhar mesmo essa situação. Vamos ficar de olho e vamos nós fazer o rastreamento, né, destes gafanhotos aqui pelo nosso país vizinho, aí, Argentina, também pelo Uruguai. Obrigado, Stael Cias, nós voltamos a conversar. Quinta-feira. Quando? Espero por vocês quinta-feira. Quinta-feira, então até quinta-feira. Obrigado, Stael Cias. Muito bem, agora 12h e 33 minutos, gente. Olha só, baladinha no final de semana? Sim, temos. Aonde que foi essa festinha, meu amigo Glauco Paza? Mostra aí pra gente que, olha, tem numa só tinha pelo menos 300 pessoas se divertindo. Olha só, e a gente não foi convidado. Também não iria, né, André? Mas só por a questão de ser convidado, que eu ando meio carente, mas enfim. Isso aconteceu em Alvorada. Só rindo, Glauco. Isso aconteceu em Alvorada, aqui na região metropolitana, uma festa que terminou mais cedo porque foi descoberta durante uma ação de combate à perturbação e o sossego. Os policiais foram até a rua Mares e Barros, no bairro Americana, e se depararam com uma festa com aproximadamente 300 pessoas. Você está vendo aí equipamento de som que foi apreendido. E olha, muita gente tentou fugir na hora que os policiais chegaram, pulando o muro, entrando em quintais vizinhos. Foi, sabe, barata quando aplica o inseticida, que esparrama? Foi mais ou menos isso aí que aconteceu, tá? Muita gente, inclusive o proprietário, foi conduzido à delegacia de polícia para termo circunstanciado, aquela questão toda, né? Mas o que nenhuma punição consegue entender ou abranger é a falta de noção das pessoas em fazerem essa aglomeração aí que aconteceu em Alvorada. 300 pessoas, André. Tá bom ou não? Olha, é incrível. Para quem está chegando agora, 12h e 34 minutos, estamos mostrando as Corona Fest, né, que aconteceram aí para o final de semana. Eu fiquei impressionado e sei de alguns municípios, Glauco, que a coisa está assim, ó. Bom, vão abrir o restaurante? Não vão abrir? Não, vão abrir e se reclamar, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí, mas não é o problema, esse problema de abrir. É a aglomeração. Eu não sei quem é que consegue, nos dias de hoje, ir para restaurante e ainda fazer festinha de aniversário, com parabéns a você. Alguém tem ânimo para este momento, isso? O cara sai, já está sabendo que não está correto, porque sabe que não pode abrir, mas vai. E ainda festinha com bolinho para parabéns a você, reunindo, né, a turma. Gente, que isso, tio? A que ponto que a gente está? E aí essa festinha que aconteceu com 300 pessoas em Alvorada, quer dizer, a aglomeração que tinha por tudo quanto é lado nesse final de semana. E André, você sabe que se der um problema muito grave aí, né, gente que precisar de UTI, sabe para onde vem, né? Ah, sim. Porto Alegre, porque afinal de contas pega todas as regiões. Não, né? E Glauco, daqui a pouco... Bom, Alvorada nem tem UTI, né? Não. Como lembra o nosso amigo Matheus, e muitas outras cidades também não tem, e o pessoal está numa boa, né? Levando a vida numa boa. Eu não sei o que passa na cabeça, tipo assim, se eu pegar, vai passar. Em criança não pega. Ontem eu li, Glauco, uma pesquisa com já 200 crianças no mundo, sendo que 9 aqui no Brasil, tiveram a Covid, mas não se percebeu, mas aí veio uma sequela semanas ou meses depois, que é uma inflamação no corpo. É uma membrana, eu vi também isso aí. Exatamente. Resumindo, assim, quer dizer, não é que só morre velhinho e está resolvido, o que também não é justo, nem correto, mas todos nós estamos, sim, correndo esse risco, por isso que é importante que todos tenham cuidado. O mínimo que pode se dizer e se pedir é isso. Então, os caras vão se encontrar com 300 pessoas. Nessas 300, será que nenhuma tem? Se uma tiver, Glauco... Meu Deus. Uma que tenha, passa para quantas? Nossa Senhora. Né? Multiplica isso, né? A gente não sabe o que rolou na festa, enfim, nessa e tantas outras que acontecem. Ou como o pessoal fez aí na região, né? Foi lá em Dois Irmãos, né, que é uma querida cidade de Dois Irmãos, uma bonita cidade, inclusive, que a gente corta a cidade de Dois Irmãos para ir, né, para a nossa serra, mas é um costume daqueles moradores, sim, mas não em época de pandemia, em que a gente está pedindo tanto para as pessoas se cuidarem. Tradição não tem hora nesse momento. A gente fala do chimarrão que não pode compartilhar, essa tradição tem que dar um tempo. O pessoal sentar à beira da BR-116, né, no acesso norte,
que é o caso que aconteceu neste domingo, pelas imagens que foram registradas ali na subida da serra. Muita gente sem máscara, tomando chimarrão, tomando outras coisinhas um pouco mais fortes. Aglomerado, tomando chimarrão. E outra famílias coisa também, né? E outra coisa, na beira da estrada, eu me preocupo muito num acidente numa rodovia como essa, como, por exemplo, aconteceu ontem, um grave acidente ali na região de Sapiranga, com várias crianças dentro, inclusive, com 3, 4 carros, carro que atravessou pista. E tu imagina um acidente nessa região aí, dessas pessoas na beira da estrada, o que, no meu ponto de vista, até deveria ser proibido tão próximo assim da rodovia. É uma área de risco, sem dúvida. E só para terminar, mas ali em Dois Irmãos não tem grande incidência. Presta atenção, olha só. Conforme o último boletim que foi divulgado pela Prefeitura, 7 pessoas já morreram vítimas da Covid no município. 230 foram infectadas, E 120 estão recuperados. E sabemos que a condição hospitalar de Dois Irmãos é uma cidade pequena. Ela não tem essa estrutura para receber um número grande de pessoas se preciso for. Agora, eu te juro, eu gostaria de entender o que passa na cabeça das pessoas que muitas não estão usando máscara, Não estão usando, estão se aglomerando. Eu não sei se elas não se preocupam, se acham que não vão pegar, que isso é história minha e do Glauco, que existe o vírus. Eu não sei o que pode passar na cabeça dessas Eu acho que você não está sendo chato o suficiente, André. Mas olha, é uma coisa assim que eu fico muito triste de ver, porque quanto mais cenas como essa acontecem, mais difícil é as aulas voltarem ao normal, mais difícil é o comércio reabrir as portas e por aí vai. Quantas destas pessoas aí estão sendo diretamente prejudicadas financeiramente por causa da pandemia? Só que em vez de ajudar, estão lá se divertindo na beira da estrada. Até daqui a pouquinho. Glauco, olha só, e na nossa Serra Gaúcha, mais uma polêmica. Municípios pedem um modelo mais flexível de distanciamento controlado. O colega Guilherme Fadanelli tem outras informações para a gente, não é mesmo, Guilherme? Boa tarde. Oi, André. Boa tarde a todos. Olha, na verdade, a gente teve até uma flexibilização ali na sexta-feira, muito comemorada por aqui, mas essa alegria durou pouco. Isso porque os municípios emitiram decretos, cada município por conta própria, liberando um pouco mais as atividades. Aqui em Caxias, por exemplo, André, o que aconteceu? Atividades como comércio, restaurantes, museus, parques temáticos foram liberados para funcionar, respeitando a capacidade entre 25% e 30%. Isso também aconteceu em outras cidades aqui da região. Só que o que ocorreu? O Ministério Público, ainda na sexta-feira, fez uma consulta à Procuradoria-Geral do Estado para pedir se o decreto estadual que regulamenta o distanciamento social tinha sofrido algum tipo de alteração. Com a negativa da PGE, o que o Ministério Público fez? Acabou notificando a Associação dos Municípios aqui da Encosta Superior do Nordeste para dizer que desrespeitar as bandeiras do Estado seria ilegal e já na sequência entrou com ações em cada um dos municípios para tentar suspender esses decretos municipais. E foi o que ocorreu, André, e de forma escalonada, além de Caxias, também em municípios como Bento Gonçalves, Garibaldi, Veranópolis, Nova Prata, Guaporé, foram alguns dos municípios aí que tiveram que voltar atrás na decisão. Agora, esse relaxamento todo, André, das atividades, entre relaxa um pouco, volta atrás, deixou a população aqui de Caxias bem confusa. Olha só. Isso confunde um pouco as coisas. Deixa assim, não sabe o que está valendo. Não sei o que está certo e o que está errado. Só ajuda a confundir mais do que já está. Mas eu acho que a coisa, ninguém está cumprindo nada. Todo mundo faz vista grossa. Um finge que faz, o outro finge que obedece, o outro finge que está policiando, que está cuidando. Então, não está dando em nada isso aí, só mais bagunça. E isso prejudica também para o comerciante, para o empresário, essa instabilidade. Não é compreensível, a situação ela é bem difícil, né, o Guilherme? Exatamente. Hoje de manhã eu conversei com a presidente do Cindy Lojas aqui de Caxias, ela relatou bem isso, André, porque vive numa insegurança, né? Não sabe se abre, se tem estoque, como é que funciona a operação dos estabelecimentos. E uma outra questão levantada pela presidente foi o comércio ilegal nas ruas centrais. Nós temos imagens para mostrar, flagrantes, feitos agora pela manhã pela nossa equipe, aqui nas ruas centrais de Caxias, mostrando muitos vendedores ambulantes que acabam podendo vender independente de bandeira. E isso atrapalha ainda mais a situação dos comerciantes. E na frente das lojas. Exatamente.
Isso é uma concorrência totalmente desleal, porque enquanto o lojista que está ali com o seu funcionário já não tem mais o que fazer com eles, nós não querendo demitir, e o ambulante tem esse livre acesso de vender a qualquer hora do dia e qualquer dia da semana. Exatamente. Então, como tu disse, André, eles ficam na frente das lojas, muitas lojas com as portas fechadas, portão, grade fechada, e eles ali na frente vendendo os produtos, independente de bandeira. A Prefeitura aqui de Caxias do Sul, inclusive, esclareceu, André, que 4.000 itens já foram apreendidos em operações aqui nas ruas centrais, entre roupas, eletrônicos e relógios, e que essas operações são frequentes por aqui. Agora, só lembrando então, a Serra segue na bandeira vermelha, aguarda a decisão hoje do governo do estado com o mapa definitivo para essa semana, mas outra expectativa por aqui também, André, é aquele assunto que a gente já tratou na semana passada sobre a bandeira na cor vinho, aquela que é intermediária entre a laranja e a vermelha, que flexibiliza um pouco mais a atividade econômica. E hoje pela manhã o presidente da MESN, Associação dos Municípios aqui da região, falou sobre essa expectativa de conseguir o aval do governo do estado para implantar a bandeira na cor vinho. Nós da MESN entendemos que a proposta do modelo intermediário entre bandeira vermelha e laranja, permitindo o funcionamento mínimo de alimentos, comércio, educação e serviços, é uma grande contribuição para aperfeiçoarmos o modelo de distanciamento do Estado, não só para a região da Serra, mas para todo o Estado como um todo. Se isso for adotado pelo governo do Estado, como base, como exemplo, poderá resolver todos esses problemas de recurso, de proposta, de contraproposta, enfim, caminhamos juntos no mesmo sentido. A Serra tinha que escolher a cor vinho de colocar nas bandeiras também. Exatamente. Tá, e olha só, André, só para a gente encerrar, essa definição pode ocorrer amanhã em uma reunião do Gabinete de Crise do Governo do Estado. Essa é a expectativa de todos os prefeitos e também empresários aqui da região. Que se prevê mais algumas flexibilizações. Obrigado, o colega Guilherme Fadanelli, direto de Caxias do Sul. E atenção, chamado do Lucas Abate, houve um acidente agora há pouco, uma pessoa morreu, é isso? Lucas, aonde que foi? Foi na Freeway, André. Acidente que aconteceu por volta das 10h30 da manhã. Agora, depois de cerca de 2 horas de bloqueio parcial aqui no quilômetro 86, bem próximo da Avenida Cis Brasil. Freeway agora totalmente bloqueado. Um acidente gravíssimo logo pela manhã, André. Uma colisão entre 2 caminhões, uma colisão até de certa forma incomum. Os 2 caminhões estavam andando na pista da direita, como quem vai entrar, por exemplo, na Avenida Cis Brasil. E o caminhão que estava atrás, em alta velocidade, acabou colidindo no caminhão da frente. O motorista desse caminhão de trás, caminhão amarelo, que aparece nas imagens, completamente destruído, ficou preso nas ferragens, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em atendimento no Hospital Cristo Redentor. Vítima ainda não foi identificada, o nome ainda não foi divulgado dessa vítima, e as causas do acidente, circunstâncias, também são desconhecidas. Não se sabe se ele dormiu, se teve algum tipo de falha mecânica, mas o que se sabe é que um caminhão acabou colidindo atrás do outro na pista da direita da Freeway, nesse trecho de Porto Alegre. Nossa, e que destruição. Medir 46 minutos para quem está chegando agora com a gente. São informações de um acidente, uma pessoa que morreu, motorista deste caminhão amarelo. Agora de manhã esse acidente na Freeway, aqui ainda em Porto Alegre, né? Pertinho ali da Cis Brasil. Esse caminhão amarelo que não deve ter visto, né? O caminhão da frente parado ou reduzindo a velocidade. Mas agora que batida, hein, Lucas? Porque destruiu a cabine, ó, a parte da frente, essa daí, ó. Essa daí é a parte da frente que ela chegou a ser empurrada para trás de tão forte a batida que foi, né, Lucas? Esse trecho aqui, André, é bem próximo ao acesso à Avenida Cis Brasil. A gente está a cerca de 200 metros da Cis Brasil. O acidente foi um pouco mais para trás. O que pode ter acontecido, a gente vê aqui, os carros que vão acessar na Avenida Cis Brasil para seguir em direção a Porto Alegre, acabam reduzindo a velocidade na pista da direita. E esse motorista provavelmente ou não viu, ou estava dormindo, não se sabe ainda as circunstâncias, mas não viu essa redução de velocidade do caminhão que estava na frente e acabou colidindo na parte de trás. Uma destruição completa, o motorista ficou preso, precisou ser retirado das ferragens, infelizmente não resistiu. E no caminhão de trás, que ainda está, logo vai ser levado, foi tirado já do local, mas ainda está na rodovia, ainda tem alguns danos da parte de trás, não estragou tanto
quanto esse caminhão aí que acabou colidindo, o motorista que causou o acidente, que tinha um caminhão com placas de Santana do Livramento. Muito bem, obrigado pelas informações. Portanto, um homem morto agora de manhã na Freeway. E você vai ver ainda hoje uma boa notícia, né, em meio a tanta apreensão sobre o coronavírus. As primeiras doses da chamada Coronavac, que é aquela vacina feita pelos chineses. Então, as doses estão chegando para serem testadas aqui em Porto Alegre. Em seguidinha, a gente vai trazer mais detalhes e informações. Antes, eu quero que você fique com este recado. Vou fazer uma pergunta para você. Quem quer envelhecer? Ninguém, não é mesmo? Só que com o passar dos anos, a nossa pele perde elasticidade, começa a surgir as rugas e a flacidez também. Por isso, você precisa fazer reposição de colágeno para manter uma pele sempre jovem. Os colágenos existentes, na sua grande maioria, são em pó, não são práticos, são difíceis, né, de preparar e o pior de tudo, não tem sabor agradável. Pensando nisso, a tecnologia alemã, associada à cosmética francesa, desenvolveu o Fixaderm. Fixaderm é a inovação e uma revolução na reposição de colágeno. Fixaderm é a primeira goma mastigável de colágeno Verisol do mercado. E o que é melhor, é o único colágeno enriquecido com coenzima Q10 e vitamina C, o que potencializa em muito a absorção do colágeno, ajudando assim a prevenir o envelhecimento da pele. Fixaderm são deliciosas gomas mastigáveis sem açúcar que podem ser consumidos de forma prática, em qualquer lugar. Fixaderm, por não conter açúcar, é também recomendado para diabéticos. Colágeno em pó, isso é coisa do passado, agora você pode contar com Fixaderm. Fixaderm, seu novo jeito de fazer a reposição de colágeno. Experimente Fixaderm, você vai se surpreender com os resultados. Você encontra preços promocionais das farmácias associadas. Fixaderm, sua pele nova, de novo. Muito bem, agora eu quero que você preste atenção nessa história. Olha que história bonita. Um grupo de alunos aqui de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, é finalista mundial de um evento promovido pela NASA, que aconteceu, né, agora, durante a pandemia. Os estudantes criaram um robô que pode ajudar pacientes com coronavírus a enfrentar o isolamento. Vamos ver na reportagem da colega Aline Schneider. A equipe Under Control 1156 é expert quando o assunto é robótica. Os alunos do Colégio Marista Pio XII de Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, já se destacaram em diversas competições pelo Brasil e no exterior. Neste ano, os alunos foram surpreendidos com uma competição inédita. Pela primeira vez, a NASA propôs um desafio 100% online. Os participantes precisavam encontrar soluções para os problemas que o mundo irá enfrentar pós-pandemia. A equipe do Colégio Pio XII concorreu com 15 mil pessoas do mundo inteiro. Foi selecionada entre as 40 melhores e está na final mundial do campeonato. Assim, eu nunca imaginei que, com a minha idade, no ensino médio ainda, eu ainda poderia já deixar um pouco da nossa marca, né, dos estudantes de todo o time, na NASA. Isso é simplesmente incrível, sério. O projeto finalista do Space Apps da NASA desenvolveu o Ping, um robô de telepresença que conecta pacientes que estão isolados por causa da Covid-19 com seus familiares. O robô é capaz de movimentar os braços, fazer chamadas por vídeo, projetar emojis e possui o recurso da terapia vibracional. Ele é um robô de telepresença, né, que a gente colocou, né, uma tela, tipo um tablet, né, como se fosse a visão que a família teria, né, os amigos do paciente que estaria hospitalizado. Foi produzido para ter essa característica de ursinho de pelúcia. O objetivo dele é acalmar o paciente, ele trazer um ambiente mais agradável. O robô ainda não pôde ser construído fisicamente porque o laboratório da escola está fechado por causa da pandemia. Os alunos dizem que o projeto é barato. O material para produzir custa, em média, R$ 470. A ideia é que a tecnologia criada assim pela tela do computador possa sair do papel para levar conforto a quem precisa. A tecnologia e a ciência, elas não são só
ferramentas para gerar emprego, gerar trabalho, gerar conteúdo, mas que elas podem ser usadas para não só construir robôs, mas construir pessoas melhores também, né? Essa gurizada é incrível, que show. Olha só, nos próximos dias, então, a equipe vai saber se foi uma das 6 campeãs. Se passarem para esta última etapa, eles vão ser convidados a apresentar o projeto pessoalmente na NASA. Mas isso ainda não tem data para acontecer, justamente por causa da pandemia. O projeto vencedor da competição é levado adiante pela NASA e colocado em prática até mesmo nas missões espaciais. Parabéns aos alunos da Escola Pio XII de Novo Hamburgo. Muito bem, 12h53. Ações como o Pit Stop Covid-19 ajudam a orientar os caminhoneiros em 8 estradas administradas pela EGR. Trabalha transportando cargas por diferentes cidades e estados, tem aprendido a tomar os cuidados necessários para evitar a disseminação do novo coronavírus. Muitos motoristas dizem que recebem orientações das empresas onde trabalham. A gente é sempre bem orientado, né? Enquanto a gente também está esperando o carregamento, descarregamento, a gente procura não entrar em muito contato com pessoas, só o necessário. E a prevenção também vem de ações como o Pit Stop Covid-19, realizadas em 8 estradas administradas pela EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias. Eles são bem colaborativos, é bem difícil encontrar alguém que não colabore. Eles até agradecem a gente pelo atendimento, tudo é bem tranquilo. Temos que ter esse cuidado mais que muita gente por aí. Sempre usando máscara ali, com álcool gel, sempre no caminhão, sempre lavando as mãos, sempre se protegendo desse jeito aí. Medir a temperatura, as máscaras que eles fornecem para nós, álcool gel, toda hora lavando as mãos. Nessa época de pandemia do novo coronavírus, uma dica importante dos médicos para os caminhoneiros é não descuidar das vacinas, especialmente da vacina contra a gripe. Caminhoneiro também é um grupo de risco, então eles precisam manter a sua vacinação em dia, principalmente agora da influenza, porque diminui os riscos, então, de infecções associadas, né? Associação de infecções. Não é raro notar que muitos caminhoneiros usam máscara até quando dirigem. O botar e retirar a máscara pode ocasionar contaminação. Então, se o profissional consegue utilizar a máscara por mais tempo possível e sem ficar manipulando a face, sem ficar colocando e tirando ela do rosto, seria mais interessante, seria o ideal, né? Pequenos cuidados muito importantes, não é mesmo, meu amigo Glauco Paza? Glauco, olha só, para falar, a gente viu aí a reportagem sobre atendimento nas estradas. As doses da vacina Coronavac, que é produzida na China, chegam hoje a Porto Alegre, né? Mas para teste, calmem, para teste. Elas vão ser aplicadas em 850 voluntários para comprovar, não é, a eficácia da imunização. A vacina é uma das 6, na verdade, né, que estão sendo produzidas e 3 que estão sendo testadas aqui no Brasil. Na reportagem a gente conta. Nas mãos dos cientistas, a esperança. Nunca antes na história recente se buscou tanto uma alternativa de proteção para uma doença que ainda não tem cura. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 163 vacinas contra o novo coronavírus estão sendo testadas em todo o mundo. 23 delas estão na fase 3, ou seja, quando se iniciam testes em voluntários humanos. A gente dá um pedacinho do vírus, ou às vezes só o conjunto genético do vírus, e esse conjunto genético do vírus faz com que o nosso organismo comece a produzir anticorpos contra aquele pedacinho do vírus. Aqui no Brasil, são 3 estudos clínicos em andamento autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Em São Paulo, já iniciaram os testes da vacina Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. 890 profissionais de saúde receberam a primeira dose, de 2 previstas, em um intervalo de 14 dias. Se a eficácia for comprovada antes do final deste ano, a Coronavac vai começar a ser imediatamente produzida pelo Instituto Paulista. Nós poderemos ter essa vacina disponível para a população brasileira já no início do próximo ano. O estudo conta com 9 mil voluntários em 5 estados, além do Distrito Federal. No Rio Grande do Sul, a referência é o Centro de Pesquisa do Hospital São Lucas da PUC,
aqui em Porto Alegre, que já abriu procura por voluntários. Os candidatos precisam ser profissionais da área da saúde e estarem atuando na linha de frente do combate à Covid-19. Mais de 4.000 pessoas já se inscreveram como voluntários. Entre um plantão e outro, encontramos esse casal de gaúchos que é candidato a testar a vacina. Ele, fisioterapeuta, ela, enfermeira. Isso tudo pode melhorar a vida de todo mundo, né? E um dia, quem sabe, olhar para trás e dizer que a gente não participou só da linha de frente. Que a gente possa contribuir, né, para uma nação, já que é uma pesquisa mundial. Um ato de coragem e também de amor ao próximo. Por trás de cada rosto, de cada mão que a gente pega, de cada olhar nesse momento, já que a gente não pode tocar, a gente fala com os olhos, a gente está cuidando do amor de alguém. A pessoa recebe no momento zero e 2 semanas depois, e depois ela vai voltar ao centro em diversos momentos para a coleta de sangue e também, eventualmente, se ela ficar doente, porque a gente precisa ver se essa pessoa está desenvolvendo Covid. Dos 850 voluntários, metade vai receber a dose da vacina, a outra placebo, uma fórmula sem efeito farmacológico. O que a gente quer avaliar é, obviamente, a proteção que a vacina vai ter em relação ao placebo. A vacina virá para nos proteger, trazer alívio e impedir que as pessoas vivam dias tão angustiantes, como nos conta essa técnica de enfermagem de Sapucaia do Sul, que venceu a batalha contra a Covid-19. Foram 26 dias internada, 18 deles entubada. Ela achou que não ia sobreviver. Os médicos falaram que eu não tinha reação nenhuma, que então era pelas mãos de Deus. Torço todos os dias que eles encontrem a vacina. É o que todos queremos, né, Glauco? Que momento histórico, né, André? Agora, a gente precisa ter uma coisa certa, né, Glauco? A gente está com a testagem agora desta vacina aqui em Porto Alegre. Isso é mais uma etapa. Bom, a partir do momento que for, né, aprovada, assim como a de Oxford, né? A gente sempre tem falado nessa, essa Coronavac, ela é da China, tem a de Oxford, que é da Inglaterra, e tem mais uma terceira que é a americana, mas parece que o Trump já mandou comprar toda a produção da americana. Então vamos contar com essas duas aqui. Vamos contar com essas duas aqui, até porque se o Brasil está participando disso, ele certamente vai ter uma fatia, né, também depois. A questão é que nós temos aí no mundo, né, mais de 7 bilhões, né, de pessoas. Então, a gente pode até ter essa vacina no ano que vem, no início do ano que vem, mas certamente vai levar ainda um tempo para isso conseguir nos abastecer. O que nós sabemos, Glauco, é que já há um planejamento que vai custar cerca de 1 bilhão para a Fundação Oswaldo Cruz poder produzir também esta de Oxford, que é este acordo que o Brasil tem com essa de Oxford. Então, o que a gente já consegue enxergar, assim, para depois do início do ano, quem sabe uma vacinação aqui no Brasil. Seriam 100 milhões de doses, né? Pois é, eu saúdo muito, logicamente, que está todo mundo... A população não está esperando Copa do Mundo, não está esperando Olimpíada, não está esperando Carnaval, está esperando a vacina. E é claro que tem muita gente se questionando, mas como vai ser a distribuição? Bom, deixe esse problema para depois, o negócio é descobrir a vacina. O negócio é produzir. O negócio é produzir e continuar com os cuidados. Porque tem gente dizendo que vai faltar até insumo para produzir tanta vacina, né? Mas calma, primeiro tem que achar, tem que descobrir, né? Não, e é importante a gente acompanhar que o Brasil, através da Fundação Oswaldo Cruz, já tem se preparado para isso, para produzir, porque precisa de equipamentos e fazer em grande escala, né? Nós precisamos quanto, né? Mais de 200 milhões de doses aqui no Brasil. Bom, sobre o Covid, no final de semana eu fiz algumas pesquisas a respeito, a indicação que a gente tem, né? Isso falando informalmente, é de que a gente está ainda num período de ascensão e que os médicos acreditam, alguns, que o dia 15 de agosto deve ser o pico ainda, mas... Não estamos no platô? Nós não estamos no platô ainda, né, segundo os números que a gente tem. E é uma doença que ela é muito curiosa, assim, Glauco. Os médicos que atendem, às vezes, tem pessoas da mesma família, um só tem,
né? É um caso grave e os outros não têm nada. E o próprio casal, né? Um Exatamente. Tem, então, assim, ela é de fato uma doença tem muita coisa a ser descoberta ainda sobre ela e por isso que a gente reforça, vai continuar pedindo, vai continuar incomodando de que todos mantenham os cuidados básicos. Vai ser chato ainda, é isso, né? Bastante. Bom, o SBT Rio Grande está terminando, né, Glauco? A gente agradece a companhia, a audiência, a entrevista com o epidemiologista do Grupo Hospitalar Conceição sobre em que etapa final nós estamos da pandemia. A gente vai deixar para amanhã por causa do tempo. E logo em seguida, agora, em seguidinha, Sam e Cat. E às 7h20 da noite, o SBT Rio Grande, segunda edição com Marcelo Chemari. Obrigado pela audiência, pela companhia. A gente se encontra amanhã. Até lá, todos.